Bom, gente, entrei novamente, né? Avisei o Rafael que a gente já tá ao vivo. Nessa live a gente vai falar do luto do homem, do luto antecipatório, como é ficar em luto tendo crianças em casa. O Rafael tem duas crianças, né? Inclusive um era recém-chegado quando a Micaela adoeceu. Então acho que vai ser muito rico. Repetindo, né? Eu sou a Tereza, sou psicóloga, sou especialista em luto, em família e em casal, tá? E agora a gente só tá esperando mesmo o Rafael entrar. Oi, Marilda, boa noite. Vamos esperar o nosso convidado. Esperando o Rafael, acabou de entrar. Deixa eu ver aqui o que ele pediu. Rafael, opa! Olá, Oi, Rafael, que prazer te ver, né? Ontem eu te ouvi, hoje eu é, tô te vendo. Tô muito feliz com a sua que presença bom, aqui, tá? que Muito bom. Deixa eu feliz. arrumar a câmera aqui. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, coloquei um fone para ver se melhora. E, enfim, eu estava aqui já, e aí a gente conversou por lá, eu estava aguardando a mensagem Que não e chegou, quando eu né? fui. Eu tava ao Mas que vivo, aí eu bom, saí e te chamei. que bom, que bom que deu certo. Estou feliz de estar aqui, né, de poder conversar. Tô à disposição. Vamos bater um Bom, papo. o Rafael, né? Hum, 43 anos, né, Rafael? isso. Pai da Maria, de 8, do Francisco, de 4. Acho super É, importante contar que você tem o site, né, o Cartas para Maria, que você escreve bilhetes e afins para os seus filhos lerem no futuro. exato. É cofundador da Escola de Pai, que é um espaço para a redescoberta da masculinidade e paternidade. Membro do projeto de luto da Fundação Elizabeth Kubler-Ross, com o Rodrigo, que é um querido. Então, assim, você entrou muito nesse mundo do luto, que eu acho muito bacana. E ainda trabalha, né? CEO da Smart Money. Eu, Isso. assim, eu acho que é um presente mesmo você estar aqui, porque a gente fala muito pouco do luto masculino, né? E o luto do homem, por isso que eu entendi que era muito importante, até pelas pessoas que me seguem, que têm marido, que às vezes têm filhos adultos, que diante da morte têm reações muito diferentes, né? Vou pedir para você fazer a sua apresentação agora, né? Como você quiser, antes da gente começar. Bom, você já disse principal, eu sou pai da Maria Clara, do Francisco, e eu costumo dizer que o resto todo em volta é para sustentar esse exercício da paternidade, né? Eu fui casado com a Micaela e partiu faz 2 anos e um mês, hoje é amanhã, e depois de um período de quase 2 anos de um tratamento de câncer, um tratamento bastante agressivo. Então a gente vivenciou quase 2 anos de tratamento até o dia que ela morreu e amanhã, como eu disse, vai fazer 2 anos e um mês dessa data. Tá. É isso. Isso, que é muito, né? É, Então eu vou começar, assim, são muitas coisas que eu quero falar, eu acho que não vai dar tempo tá de bom. tudo, mas vamos começar do Vamos, começo. tá bom. Vai lá. Quando ocorreu o diagnóstico da Micaela, o Francisco e a Maria estavam com quantos anos? 6 anos. A Maria ia fazer 6 anos, foi um pouco antes do aniversário dela, entre Natal e Ano Novo. E o Francisco fazia 2. Então, assim, quando teve o diagnóstico, menos de um mês, eles fizeram, né, a Maria fez aniversário e depois o Francisco. Tá. Então, essa era a idade deles quando houve o diagnóstico. Eu queria que você me falasse quem que era o Rafael antes do diagnóstico.
Ah, eu já... Eu acho que o Rafael de antes do câncer morreu já. Também. Eu já não me reconheço mais naquele Rafael de antes, assim, né? Eu acho que antes do diagnóstico, eu era, assim, os valores estavam pautados muito mais num prover, né? E em seguir alguns padrões do que se espera que um homem seja, né? Do que é ser homem, né? Então, enfim, com duas crianças, eu tinha uma preocupação muito grande em dar conta de tudo. Eu acho que basicamente era isso, assim. Né? Eu tava seguindo, eu vejo que eu seguia um fluxo muito do que os outros esperavam do que eu fosse, do que é o ser homem, do que é ser sucesso, do que é isso. Então, eu acho que eu era pautado por esses como que eu vou dizer, não é valores, mas esse modelo do que é ser homem, né? Eu acho que é isso, assim, basicamente, sim, né? Se tiver algum ponto que você queira perguntar, enfim. A partir do diagnóstico, quem é esse pai que nasce ali? Quando eu recebo o diagnóstico, a primeira questão que me vem à cabeça é justamente como que eu vou criar os dois filhos sozinho. Por mais que a gente ainda iria passar por todo o tratamento, né, existia toda a esperança, enfim, mas essa foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E aí, ao me imaginar nessa posição, com ele sozinho, eu entendi que eu precisava aumentar meu repertório como pai, né? Eu precisava saber mais, né? Então eu passo a buscar mais informações e por grupos, enfim, eu passo a buscar me preparar, né? Porque de fato o homem, a gente se prepara para tudo nessa vida, emprego, né? Primeira entrevista, vestibular, mas nós homens não nos preparamos para o papel mais importante que a gente vai exercer na vida, que é ser pai. Né? Então, quando vem o diagnóstico, eu me deparo com a iminente possibilidade de ficar sozinho com meus filhos, então eu passo a buscar mais informações, mais repertório. E aí, conforme eu vou vivenciando isso, então eu passo a estar mais presente para ela e para eles, e trabalhar um pouco menos. Então, eu acompanhei ela durante todo o processo de tratamento, todas as químicos, exames, tudo. Chegar mais cedo em casa para cuidar das crianças, acordar mais cedo. Então, ao me colocar numa posição de cuidado, de cuidador, né, isso é transformador. Então, aí eu entro nesse processo de me redescobrir como pai. E aí, ao me redescobrir como pai, eu entendi também que eu precisava me redescobrir como homem. Então, era tudo isso muito junto. E aí eu não tenho uma definição assim, quem é esse pai? Agora, eu acho que a gente vai se redescobrindo como pai todo dia, sabe? Porque cada dia a gente tem um desafio novo, assim, com as crianças. E então eu tenho me esforçado para exercer uma paternidade mais presente no presente, né? Agora. Sim. Então, o que eu faço agora? Claro que eu fico imaginando um futuro com as crianças, né, eu tenho uma menina, como que vai ser sem ter a minha esposa do lado. Mas para que eu chegue naquele momento com uma conexão, para que eu possa
ela possa me ver como alguém que possa estar com ela nesses momentos que são muito... que normalmente a mãe está, eu tenho que começar a criar um vínculo agora. Então, eu demorei um pouco para entender isso, né? Dessa coisa distante e focar agora. Então, o que eu posso fazer agora? Então, no dia a dia, como que eu vou lidando, cuidando e criando essa conexão. Hoje, eu vejo que esse vínculo que eu tenho com os dois hoje, de fato, eu não teria se ela tivesse vivo. Pela própria conjuntura familiar, pela própria... eu estaria exercendo outro papel. Então, e aí o bonito, assim, o que eu acho me emociona é ver como é transformador estar nesse papel. Né? Tem muito amor quando a gente se propõe a estar nisso. Né? Não com a pretensão que a gente cuida, a gente ensina, porque eu acho que é uma troca muito grande. A gente aprende muito com essa pureza deles, esse jeito de ver a vida. Né? A gente vai crescendo, ficando velho e vai enrijecendo, vai criando um monte de camadas. E eu tenho aprendido a retirar isso, né? Cada vez estar mais leve e mais aberto assim, com essa jornada que a gente está percorrendo junto, né? Um aprendendo com o outro. Eu também estou aprendendo a ser pai com eles, e eles estão aprendendo a ser filhos. Uhum. E tem sido muito bonito, assim, todo esse processo com eles. Como é que foi, que eu acho que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam mesmo, acho não perguntam, como é que foi comunicar às crianças o que estava acontecendo? Ainda mais o Francisco, quer dizer, a Maria também era, né, a gente pensa que a Maria era maior, pela era idade, assim, eu lembro que a gente recebe o diagnóstico, a gente sai do consultório, a primeira coisa era como a gente ia contar para as crianças. Claro, o Francisco, um bebê, com 10 meses, né, e a Maria já, né, mas eu lembro que esse assunto é muito delicado, porque a gente não fala sobre morte, não fala sobre esses assuntos com ninguém, né? É um assunto meio proibido. Muito menos com criança. Imagina falar de morte com criança. E realmente é um tabu, assim, para todo mundo, né? Mas eu lembro de a gente chegar e a Micaela agachar, olhar nos olhinhos dela e contar que a mamãe tinha um bichinho, assim, né? De forma lúdica, contando, dizendo que ia precisar se ausentar, que ia precisar fazer o tratamento e que o cabelo ia cair. Quando a Micaela fala isso, a Maria, mas vai ficar careca? A mamãe falou sim, e aí ela deu risada. Então, assim, a gente evita muito falar com as crianças, né? Eu acho de um modo geral, assim. Mas eu acho que a gente tem que ser o mais sincero possível, né? Dentro do que eles entendem e falar a verdade, né? Do que está acontecendo. Né? É claro que aí durante todo o processo as crianças acompanharam, né? O Francisco um pouco pela ausência da mãe, porque ela se ausentava mais, e a Maria, ela entendia que a mamãe tinha um dodói, né? Ela tinha uma doença e ela ia buscar eu ia na químio, eu saía da químio, ia buscar a Maria no finalzinho, né? E buscava a Micaela, então ela participou do processo, ela viu a mãe, ela foi no hospital, ela participou, mas as crianças não tem a dimensão da gravidade, né? Uhum. A Maria tinha uma compreensão do que era a morte, né? De não voltar já. O Francisco não, né? O Francisco era muito novinho. Muito, né? Hoje ele, tanto recentemente, assim, então ele não lembra, né? Então quando ele vê, eu cortei o cabelo semana passada, na verdade foram eles que cortaram, eles que rasparam tudo. E aí o Francisco me virou e falou assim, nossa, você ficou igualzinho quando você conheceu a mamãe.
porque quando a Micaela recebeu o diagnóstico, eu raspei o cabelo. Foi a primeira vez que eu raspei. E depois deixei crescer, estava comprido já. Mas a lembrança dele é desse, né? Eu falei, foi quando eu conheci a mamãe. Então ele não lembra, né? Então, e a compreensão do que é a morte para ele ainda não não é talvez ele entenda que, não mais agora, né? Mas que foi ali e vai voltar, né? A Maria já não, a Maria já tinha uma noção. Então quando eu contei, né? Enfim, não foi fácil. Eu queria que você falasse sobre esse momento, porque acho que isso já vai contando um pouco do jeito de contar desse amor mesmo, de que estava do lado, dessa coisa de raspar o cabelo, que eu acho isso tão significativo para expressar o que você estava eu acho vivendo. que não ali esse episódio acontece, a gente recebe a confirmação do diagnóstico depois de 10 dias entre exames, consultas. Numa sexta-feira, sábado de manhã, eu vou para... normalmente é o dia que eu saía para resolver alguma coisa de casa. Eu saio e eu fico andando com o carro. Né? Porque de fato eu não sabia como me portar na frente dela, o que falar. Né? E aí eu passei numa dessas... perto de uma dessas barbearias, agora moda, e aí entrei e pedi para ele raspar zero. Assim. Voltei para casa com o cabelo raspado. E aí eu entro em casa, assim, a cozinha ficava do lado direito, e ela me viu, perguntou o que eu tinha feito. Falei que nada. A gente se abraçou e foi, naquele momento era o jeito de eu dizer para ela que ia ficar do lado dela. Acontecesse o que ia acontecer. Ela tinha um cabelo, ela era muito bonita, né? Tinha um cabelo lindo. Então, uma das primeiras perguntas que ela fez pro médico, meu cabelo vai cair. Né? E ela ficou linda, careca. Mas tinha essa questão física tem todo um simbolismo, né? Que eu acho que tem um peso. E naquele momento da descoberta era uma preocupação, foi uma preocupação. Né? Depois não. Depois que o tempo, as coisas, os valores mudam, mas naquele momento foi a forma como eu encontrei de dizer que estava ali, entendeu? Porque é difícil falar, né? É por isso que eu acho bacana. Eu achei muito bacana você contar isso, que a gente tem várias maneiras de dizer que está ali, né, Rafael? A gente tem que... Para mim, assim, não tinha alternativa, né? Não. Eu acho que tem que estar do lado, né? A gente não tinha, né? Eu não sabia como fazer, né? Mas a única alternativa era estar do lado dela. E nesse processo todo, que a gente chama de um luto antecipatório, não que não vá ter um luto depois que a pessoa falece, mas esse processo do adoecimento, do tratamento, a gente vai se despedindo, às vezes, de algumas partes da pessoa. Mesmo que seja de uma vida muito ativa, ou de coisas que ela fazia e já tem alguma limitação para fazer, ou daquela mãe que era tudo. Algumas coisas vão ficando diferentes, né? E vão nascendo outros papéis. Quando ocorreu o término mesmo da químio, que o médico decidiu por isso, eu queria que você contasse desse momento. Você fala quando... O médico entendeu que teria que cessar. A não químio não teve esse momento? Não teve um momento assim, né? Eu acho que... Primeiro, essa questão do que a nomenclatura fala dessas classificações de luto, né? Diversos tipos de luto. Esse luto antecipatório, primeiro que eu não tinha nem ideia que isso existia, né? E aí o desconhecimento traz alguns problemas, né? Porque a gente simplesmente não olha para isso, né? Enfim, o tratamento em si, ele é uma sequência de perdas, né? Como a vida. A vida é uma sequência de perdas. A gente perde o tempo todo.
acho que o segredo talvez seja a gente entender que a vida é assim e estar bem com isso, né? Claro, não é que não vai doer, mas a vida é assim, né? O tratamento traz outras questões, né, que são latentes, são visíveis, né? Então você tem a perda ela, né, dela, de uma certa autonomia, de questões físicas, né, cabelo, depois ela precisou passar por uma mastectomia dupla, isso assim, lacerante, assim, é um negócio muito difícil para a mulher, né, enfim, é uma sequência mesmo, né, e aí mas você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, como o dia vai perdendo. Para mim, ela era uma esposa, era a mulher da minha vida, era a mãe dos meus filhos, ela perdeu o cabelo, mas eu não, eu, eu, eu não sei se eu tive algum problema com isso, assim, especificamente, né? Se a minha relação com ela, lógico, mudou completamente. Mas, de fato, os 2 anos foram os melhores anos de casado, mesmo com a doença. Você, Então, eu eu queria, não vejo assim. mas nesse processo, Rafael, do luto antecipatório, Hum, eu queria saber, assim, porque ela estava vivendo a possibilidade dessa finitude. Isso gera sentimentos nela. sim. E você, ali com a mãe das crianças, com a pessoa que você amava, que você ama, sentimentos que vinham, sabe? De medo, de Ah, sim. ansiedade, não sei, o que que vinha? Não, Como é que assim, você. Porque eu você acho que estava isso amparando parte. ela e eu queria saber sobre o seu amparo, entendeu? Não, não existe. Isso aí não. É muito solitário. Porque, assim, o que acontece? É claro, o medo, o receio, porque você tem uma vida, você planeja um futuro, você sempre está planejando lá na frente, né? Esse é um grande erro, assim, a gente está sempre olhando lá longe, a vida está aqui agora. Então, de repente, tudo aquilo que a gente planejou não ia acontecer mais. É a perda de um futuro que a gente tinha imaginado, de envelhecer junto, de viagens, de tudo, né? Mas ali do lado dela, no meu processo especificamente, o que era cobrado? Que você tem que estar forte, você tem que aguentar, você tinha aquela cobrança, né? Não pode chorar, embora eu chorasse, mas tinha uma cobrança, assim, né? Que é assim, é velada, não é que as pessoas têm uma coisa, só colocar a responsabilidade dessa cobrança na sociedade. Eu também me sentia cobrado, porque eu fui educado para ser assim. E aí a questão, né, é que ao longo do processo todo do tratamento, cada vez mais você se vê impotente, né? Se vê vulnerável mesmo. E admitir isso é muito difícil, né? Eu me recordo de uma passagem em que, enfim, no tratamento é muito caro, né? Por mais que você tenha melhor plano, tudo, mas chegou um momento que a gente precisaria fazer um exame nos Estados Unidos e talvez fosse a última chance de entender se tinha alguma possibilidade de caminho a seguir. E aí, quando vem o pedido, um exame extremamente caro, eu não tinha dinheiro para fazer esse exame. Sair daquela consulta com a sensação de eu não poder cuidar dela, é algo assim, não poder cuidar da minha família, você se sente, eu me senti assim, no fundo mesmo,
E aí, enfim, depois a gente conseguiu ajuda, mas foi quando... E aí a lição desse momento é quando a gente pede ajuda, né? Como é importante esse momento, como é difícil, parece simples, mas nem sempre é, da gente realmente se mostrar, olha, não dá mais, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Quando a gente admite isso e é genuíno, a gente tem um momento que é muito, muito bonito, porque a gente, quando a gente pede ajuda dessa forma, a gente tem a pessoa que ajuda e a pessoa que recebe. Quem ajuda, não é bom a gente ajudar as pessoas, a gente se sente bem com isso, né? Então, a gente tem que entender que a gente também, quando a gente pede de forma genuína, a gente dá a oportunidade para o outro exercer um amor nesse processo. E aí os dois saem ganhando, porque você recebe aquilo que realmente você está precisando, e a pessoa também se sente bem com aquilo, né? E quando isso acontece, eu acho que a gente cria uma conexão verdadeira, porque é genuíno e isso é muito bonito. Mas foi muito difícil para mim admitir isso naquele momento, né? Mas foi um aprendizado, assim, né? De você... Eu me recordo que nesse momento estava com bastante dificuldade nesse ponto, e meu sócio, há 12 anos, não tinha ideia disso. E eu convivia muito mais com ele, às vezes, do que com a minha esposa. Não porque ele não se interessasse, pelo contrário, mas partia de mim não manter aquilo, né? Então a gente vai se desconstruindo ao longo disso, né? Vai na dor se tirando essas camadas que a gente, como homem, carrega a vida pela vida. E descobrindo que talvez elas não sejam tão necessárias como a gente pensava, né, Rafael? Não, na verdade não são, né? Elas não são. Eu acho que elas foram em algum momento, né? Talvez. Talvez. Vai se a entender, gente né? Não, se a gente voltar para uma questão de evolução, talvez. Talvez. Mas aquilo já não serve mais. Mas o que você falou é muito bonito, porque assim, o ato de receber é um exercício, né? Receber do outro, falar, eu preciso, mesmo, de humildade, exatamente, de humildade. Quando aconteceu mesmo, quando ela faleceu, me conta como é que é chegar, sabe? Essa coisa mesmo física. Eu paro, olho e falo, bom, eu tô sozinho com as crianças. Como é que é isso? Sabe que é claro que a gente tinha uma ideia da gravidade e do que estava por vir, né? Eu sabia que ia acontecer, a certeza. A gente, mesmo quando é muito grave, a gente sempre tem esperança, né? De que algo, um milagre aconteça. E eu não tenho nada contra milagre. Aconteceram alguns milagres durante o tratamento. Algumas coisas que a medicina não explica. Então a gente tinha esperança. Quando acontece... Abre aspas, me fala dos milagres antes. Olha, quando a gente já na metástase, a gente descobre, por último, 3 tumores no cérebro. Esses 3 tumores tinham em torno de 3 centímetros cada um, mais ou menos. 2,8, 2,9, alguma coisa assim. E aí era o mais preocupante naquele momento, né? Então a gente decide fazer uma cirurgia em uma outra cidade, uma cirurgia espiritual. E aí a gente teve todo o apoio da médica que cuidou dela, que nunca questionou qual que era a nossa crença, simplesmente fez de tudo. Aí teve que pegar avião, teve toda uma história da gente, o exame de sangue não chegava no índice para ela poder embarcar, e a médica acompanhou à noite, fez de tudo. Eu brinquei com a médica, a doutora Suzana, falei, olha, eu não sei, você faz alguma coisa e deixa ela boa quarta-feira, porque na quinta-feira nós vamos viajar. Você faz, né? Claro, de uma forma descontraída, mas ela fez de tudo, né? E como isso é importante, né? O profissional cuidar. O que é sagrado para vocês? É isso? Então é isso que vai acontecer. É claro que ela tinha
tinha responsabilidade, etc. Ela fez tudo que era possível. E a gente foi. E ao chegar no local, ela já com metástase óssea, a gente tinha dores, toda a preocupação, ver se tinha oxigênio no voo, tinha toda uma preocupação. Chega no local, ela para de sentir as dores do corpo, a gente faz a operação, a gente volta, e quando vai fazer o exame da cabeça não tem mais o tumor. O tumor tinha sido reduzido a um restinho, não tem como sumir, mas ele fica um restinho queimado. Claro que teve uma rádio, assim, mas o neurocirurgião abriu o exame dela e falou assim, não, Micaela, isso não acontece. Isso eu estou te dizendo, porque isso não acontece. Isso, eu vou comprar um vinho hoje e vou comemorar, porque olha os meus casos aqui, não, tinha sumido, né? E aí tem coisas que não tem explicação, pequenos milagres são em relação a ela, como ela conseguia fazer os exames, enfim, porque para aguentar fazer aquilo na sequência que precisava, a gente tinha toda uma preparação e todo o que hoje a gente entende como cuidados paliativos, né? Todas as terapias, toda a parte para poder dar o suporte para ela. E, né, tomava uma injeção que ela tinha pessoas que deitavam, não aguentava, ela em 2 dias estava bem, tinha dores, claro, tinha todas as frequências, mas conseguia, né, sempre com um sorriso, sempre bem. Então, a gente tem que aprender a reconhecer também esses pequenos milagres que vão acontecendo ao longo, né? A gente fica com aquela esperança, né, da cura, e às vezes a cura... O que é cura para começar, né? Existe um conceito do que a cura, não sei se a cura da doença é realmente a cura, né? Então, eu acho que a gente teve muitas coisas bonitas, pequenos milagres ao longo do tratamento. E hoje há estudos, milagre... né, Rafael? Mas hoje há estudos falando dessa relação da fé, né, com a doença. Sim. E comprovando isso. E eu acho muito bonito isso que você falou. O que é a cura, né? Será que a cura não é um procedimento que desgasta e está bem de uma forma mais rápida? Não, eu acho que... eu acho, de fato, a minha esposa estava curada bem antes dela partir. Assim, ela já estava curada. Sim. Ela tinha um problema físico, mas sobre diversos aspectos do que talvez seja a cura, ela já estava curada. É claro que ainda tinha dor, ainda tinha sofrimento, né? Mas... Deu uma travadinha. Melhorou. Aí eu acho que ela já tinha isso, né? Tanto que era assustador às vezes a forma como ela, né, encarava tudo, como ela de fato estava bem, né, sobre diversos aspectos com o que estava acontecendo. Isso não diminui nada o sofrimento em relação às crianças, em relação a tudo que né, ela sabia que ia acontecer. Mas eu acho que é algo que a gente precisa repensar, assim, porque principalmente os profissionais, eles são treinados para cuidar de doença. Eles são treinados para cuidar da doença e não das pessoas. E eu acho que é uma inversão de valores mesmo. Você tem... enfim, se você vai olhar que é um sistema de saúde que privilegia a doença, né? Você olha, veja, nós estamos no mês de Outubro Rosa, uma campanha que é bastante questionável, mas não precisamos entrar nesse mérito. Prevenção, vai fazer exame, mas vai até uma rede pública e tenta fazer o exame.
você passa, às vezes, mais 2 meses na fila para fazer esse exame. Uhum. Então, Mais tempo até. Bem Exatamente. mais, bem mais. Isso, exames simples. Se você, exames complexos, você, no caso da Micaela, um câncer agressivo, ela teria, assim, ela teria partido muito antes. Uhum. Mas, então você não tem acesso. Então a gente tem uma campanha que só inclui uma parte, uma parte das mulheres com câncer, né? As mulheres que hoje têm um câncer metastático não é falado, né? Salvo agora tem algumas iniciativas, muito poucas. Mas assim, então, o que é a cura, né? Nossa, é Aí, lindo isso que você está falando. eu As acho pessoas assim, estão é uma coisa. dizendo. Eu acho assim, a gente fica muito preocupado com essa da doença. Eu acho que existem muitos outros sofrimentos que permeiam todo. Quando você recebe um diagnóstico de uma doença, seja o câncer ou qualquer outra doença que ela ameaça a sua vida, a doença se repete para todo mundo, é igual. Aquele tipo de câncer, com aqueles sintomas, com aquilo, é igual para todo mundo. Uhum. É igual para todo mundo. Agora, o sofrimento, ele é diferente para cada um. Então, ali, naquele momento, qual é o sofrimento que tem que ser tratado? Não só do paciente, mas de quem está em volta. Uhum. O que é mais sagrado para aquele paciente? O que faz sentido para aquele paciente? É que talvez seja isso que é curar. Não se o opioide, o que vai colocar, qual que é o remédio. Eu não sei se eu questiono muito isso, sabe? Porque eu vejo que nós tivemos, não sei se sorte, merecimento dela, mas a gente teve acesso sem querer, talvez, assim, as coisas aconteceram, fomos conhecendo os profissionais, a gente teve acesso a tudo, né? Então, mas isso não é, a gente está completamente fora da realidade. Né? No dia a dia não é assim. Não, não é. Então, Não é, mas precisa repensar isso. precisa porque isso agrava o sofrimento, né, que já está ali. Sem dúvida. Mas aí, Rafael, quando você chega depois dessa entrega física mesmo da Micaela, como que é se perceber ali? Você sabe que a gente fica até o último minuto, né? Eu lembro quando me ligam do hospital. Esse dia eu estava com as crianças, minha cunhada me ligou, a gente, no processo todo, quando o câncer toma conta do pulmão, e aí esse era o mais grave, a médica pergunta para ela como ela queria que ela acontecesse. Ela queria que acontecesse em casa, então a gente faz todo o processo para que isso acontecesse, mas não foi possível. Ela teve febre, aí precisou voltar a ser internada, e quando voltou a gente sabia que ela não sairia. E uma das coisas que ela pediu é que ela não queria sentir dor. Então a gente sabia que quando começasse a ministrar a morfina de uma certa maneira, era a hora que ela... enfim, a hora da partida, né? Estava próximo. Então quando eu vou para o hospital, dá tempo de... Ela começa a ter uma reação alérgica, né? Uma coceirinha no rosto, aí eu falo, não, eu peguei a mão dela, falei, não, eu tô aqui, pode deixar que eu posso. Tá tudo bem, vai ficar bem. Ela dormiu, ela adormeceu, e aí ela entrou no processo enfim, eu acompanhei tudo. Eu tirei a aliança, tirei a correntinha dela, fiquei com ela ali, até ela parar de respirar. Meu pai veio de onde ele estava, eu liguei para de madrugada, ele veio, ele estava comigo, ele e meu irmão. E assim, parece que não está acontecendo, né? Você fica naquela... olhar para o corpo ali, inerte, e depois ir para casa. E aí tinha toda a questão burocrática, que daí a minha tia dela, minha tia e meu pai, enfim, já
só pegaram os documentos e resolveram tudo, sabe? Porque eu não teria condição de fazer. 6 meses antes eu já sabia que ia acontecer, que a médica, a gente tinha conversado, eu já tinha pedido para meu pai resolver questões burocráticas, né, de cemitério, essas coisas, e é assim, você olhar para a pessoa e ter que resolver essas coisas é muito doloroso, assim, não poder falar para ninguém, né, não poder falar para ninguém. Aí quando eu volto para casa, e a gente tinha decidido junto que as crianças não iam participar do velório, e aí quando eu volto para casa e vou deitar com os dois, aí que eu vejo que eu, né, era aquela realidade, né? Aquilo tudo que ele estava concretizado ali. Eu lembro exatamente a posição deles na cama, tudo. E aí acordar e ver que era aquilo mesmo. Aí você vê, tem que... Tá, então, ok, agora tem questões práticas. Eu tenho que levantar onde que está a mamadeira, tenho que ir fazer mamar. Eu ia viajar, falei, nossa, quantas roupas... Abri o armário, que roupas que eu coloco na mala. Eu lembro que eu desci o armário inteiro deles, coloquei tudo no chão para olhar o que tinha. E aí fui pegando, assim. E aí eu me vi tendo que assumir um protagonismo que de verdade nunca foi meu. Eu era a gente como homem acha, né, que a gente, mas dentro de casa o protagonismo nunca foi meu, e ter que assumir isso e sem saber direito, a gente acha que a gente se prepara, mas não. E aí foi assim, e ao mesmo tempo ter que cuidar dessas questões práticas, né? Então, alimentação, o que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou... Não é só cozinhar, né? Tem que planejar tudo. E aí, eu me lembro a primeira vez que eu fui cozinhar para eles sozinho, né? Eu fazia um monte de coisa, fazer salada, fazer isso, fazer um monte de prato, e eles não comerem nada. Assim. Aí eu fui chorar. Pô, não vou conseguir alimentar meus filhos. Assim. Tudo era um... E aí a gente vai se redescobrindo mesmo, né? Na dor, você não tinha tempo muito para pensar, não, porque tinha criança, meu filho ia começar na escola, eu tinha que alimentar, tinha que dar banho, tinha que cuidar. Eu saio da empresa que eu tinha 15 dias depois, sem muito saber o que eu ia fazer. A única certeza é que eu tinha que cuidar deles, é o que eu tinha combinado com ela. Eu falei, eu vou mudar a minha vida, eu vou cuidar deles. Eu vou assumir tudo, é eu que vou fazer. Né? Então, era algo que para mim era natural, assim, não fazia mais sentido, assim, não fazia mais sentido ser aquele homem, né, antes do diagnóstico, de ter que trabalhar, ter que fazer isso, prover, comprar, não fazia mais sentido. Eu nunca tive uma vida de luxo, assim, com ela, nada, mas eu tinha uma vida boa, mas não fazia mais sentido, né? E tudo bem não seguir esses padrões mais, tudo bem ter que aprender tudo de novo, porque tudo bem ter que lidar com as emoções, me expressar, tentar. Eu fui aprendendo, assim, não tinha mais nada pior para acontecer, já tinha acontecido. Então, assim, de fato, me colocar nessa posição foi algo que meio natural para mim, era o que tinha que ser feito, né? Eu não tinha alternativa, e não tem nada melhor quando você não tem alternativa. Você tem que fazer. Como colocaram, juntar os cacos e a vida que segue. No meio disso tudo, a dor estava ali, né? Se manifestando, às vezes, de uma forma mais tímida, em função de tudo que o seu cotidiano pedia, mas a dor estava ali, tanto para você como as crianças. Eu queria que você contasse, que eu achei muito bonito, essa questão que vocês combinaram quando tivesse saudade da mamãe. Sim, assim, a questão da dor, assim, a minha preocupação, claro, com eles, assim, né, primeiro. Então, logo depois, uma semana depois, eu já tinha um acompanhamento profissional, né?
eu sentia assim, eu tinha algumas, eu precisava que alguém me ajudasse assim, nessa questão, né, para eu ter certeza que estava bem. Mas eu lembro quando eu fui contar esse episódio, quando eu fui contar para minha filha que a mamãe tinha morrido. Então, eu comecei falando, lembra que a mamãe estava assim, no dói, etc. E aí usei a história da estrelinha, né? Ela já entendia isso. E em seguida, assim, ela me perguntou, a mamãe morreu? Né? Eu estava rodeando para... Ela foi bem direta, eu falei que sim, aí ela gritou, a gente chorou junto. E assim, é um choro ela é muito, assim, ela berrava e eu me recordo de falar com ela, de falar, olha, tudo bem, pode chorar. Eu estava chorando também, papai também vai chorar. Quando a gente vai sentir saudade da mamãe, nós vamos combinar uma coisa. Quando você sentir saudade, você vai me falar, e quando eu sentir saudade, eu também vou falar. E tá tudo bem a gente chorar, não tem problema. Aí em seguida eu falei, você quer saber como eu escolhi a mamãe e eu escolhendo o seu nome? Aí eu contei toda a história, que a gente queria muito ter uma menina, e eu fui, né, acalmando ela. E aí ela saiu do quarto, ela foi falar com meu filho, que tinha 2 anos, na sala, contar a mesma história. Olha, mamãe morreu, mas você pode chorar, viu? Papai falou que você pode chorar. Quando você se isso, você pode falar com ele, né, com ela, no caso. Então, eles lidam de uma forma mais, né, natural, assim, né? E aí eu acho que aquilo ali me deu uma certa licença para poder me emocionar na frente deles. Então, a partir dali, eu nunca me restringi assim, é claro que eu tinha uma pressão de ser forte por causa deles, etc. Eu demorei para buscar ajuda profissional, tudo. Mas eu me pegava chorando às vezes. Às vezes eu ia escrever alguma coisa, chorava, e a Maria sempre chegava atrás. Eu me lembro do episódio, uma coisa simples, porque a emoção vem assim sem avisar. Então, eu lembro de um episódio que me marcou assim, foi eu abaixar na geladeira para pegar uma coisa e me veio, alguma coisa me trouxe ela na cabeça e na hora eu desabei. E minha filha abraçar por trás e repetir o que eu falava para ela, assim, ó, tá tudo bem ficar assim. Tá tudo bem chorar. Gente, que lindo! Eu tô aqui. Eu sempre falo isso. Tá tudo bem, filha, pode chorar. Tá tudo bem. Pode sentir isso, eu tô aqui. Eu tô junto com você. E ela repetir isso, me abraçar, né? Então a gente acha que, né, tem um papel, a gente fica muito preocupado em consolar, e eu fui consolado pela minha filha, acho que algumas vezes, né? E nesse convívio com eles, nesse cuidar, eu acho que a gente recebe muito amor também, e isso vai curando um pouco o que tá aqui dentro. Né? Fiquei emocionada, Rafael. Fiquei emocionada. Eu queria que você falasse, ontem a gente conversou bastante, né? E teve uma coisa que ficou muito comigo, que eu achei assim, fiquei emocionada mesmo com o que você falou agora da Maria. Sobre a esperança, né? Porque eu acho que independente do tipo de perda, tem pessoas aí que estão assistindo a gente, que perderam pessoas. Essa coisa que você falou da esperança, que é o estado de presença também, são as duas coisas que eu quero que você... Você sabe que eu tenho participado da Casa Paliativa e enfim, eu conheci o Rodrigo Luz, que é o presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross, com a Dadá, um curso antes disso, sobre a morte. Eu tinha um workshop lá e eu conheci eles e assim, mudou a minha vida. E depois eu vim a participar da Casa Paliativa e ele falou sobre a esperança, mas não essa esperança que a gente entende como esperança, mas ter esperança por um dia.
E aí ele falou, e isso fez muito sentido para mim e foi como uma chave, assim, para me mudar muita coisa do que estava acontecendo aqui dentro. Normalmente a gente coloca a esperança muito longe, né? A gente sempre tem esperança em algo que muitas das vezes está lá longe, distante. Então eu tenho a esperança, quando eu penso nas crianças, eu fico pensando como eu vou ser o pai quando minha filha for mocinha, por exemplo. Porque essa era uma preocupação da Micaela, por exemplo. Então isso ficou muito tempo me incomodando, como que eu ia fazer isso lá no futuro. Às vezes a gente põe a esperança numa palavrinha chamada cura, que às vezes ela está muito distante, né? Uhum. Ela está num lugar que talvez não seja possível. A esperança ela tem que ser algo que a gente possa realizar. Ao vivenciar o luto ou o diagnóstico de uma doença grave, ele fala que a vida, a gente se vê caminhando num deserto. E muitas vezes, ao caminhar nesse deserto, a gente se encontra sozinho. E para quem fez peregrinação, sabe que você tem que ter o cuidado com o seu pé. É o principal. Então a esperança é esse cuidado. A esperança ela tem que ser, ele fala, não me recordo, tem que ser miudinha, tem que ser algo que vem pequeno. Então, a esperança do dia é uma esperança por dia. Então, quando eu acordo e olho, né, geralmente o teto é o primeiro coisa que eu vejo, né? Qual que é a minha esperança do dia? A minha esperança do dia talvez seja dar banho nas crianças. Talvez seja chegar, conseguir realmente estar ali, dar banho, ver se limpou o ouvidinho, ver como está a unha, cuidar. E aí, quando eu realizo isso, porque é uma esperança que eu realizável, né, que está ali, eu consigo fazer, eu me torno essa esperança. Eu me torno a própria esperança. E aí tem a ver com o que você se torna quando você realiza. Que eu me torno pai deles quando eu faço isso. Então, por muito tempo eu fiquei idealizando essa paternidade no futuro, como me preparar para isso, quando a esperança está aqui, nessas pequenas coisas, no dia a dia, em como cozinhar e fazer, encontrar prazer, porque é ali que eu estou me tornando pai deles, é ali que eu estou, muitas vezes, me curando. A gente fica esperando a cura lá na frente, mas é nessas pequenas coisas no dia a dia. Então, essa esperança para o dia, para mim, me leva para um estado de presença que eu tenho buscado muito, que eu tenho procurado na minha vida como um todo, como que eu estou mais presente para minhas crianças, para as pessoas que me importam, que são importantes para mim. Então eu tenho isso. Quando ele falou isso, parece que para mim fez todo sentido, sabe? Então eu tenho feito esse exercício assim, de procurar estar mais presente. Eu sempre estabeleço uma esperança por dia. Assim. Normalmente eu costumo fazer meu cafezinho de manhã aqui, coado e tal. Eu vejo. Café. E aí eu até coloco, às vezes, qual que é a esperança do dia? Não, eu quero chegar em casa e fazer uma jantinha. E aí fica tão simples. E dá uma coisa tão boa, sabe, o Rafael, quando você posta lá o café, você põe o coador de pano e o café passando, eu falo, gente, a vida está inaugurando. Às vezes eu digo para as pessoas que estão em luto, as pessoas cobram muito o retorno a tudo, muito rápido. Não. E às vezes eu falo muito... acho que assim... Eu falo muito do café, por isso que eu tô amando quando você posta o café. Eu falo, mas você sabe que foi um ritual. Hoje eu vejo, assim, eu não fazia, né? Foi algo que, assim, eu tive muita insônia logo durante e depois. E aí eu acordava cedo. E aí foi um processo. Então, hoje, se eu não faço, o dia não começou. Então,
E é um momento que está todo mundo dormindo, então eu consigo escutar um pouco o silêncio, né? E Eu aí vi também na sua muito página do bom. silêncio, escute o silêncio, É, né? então, acho que isso é Mas eu acho importante. que, assim, você tem as crianças, mas eu acho que é muito bacana ter falado isso, porque independente, né, se a pessoa não tem crianças, por exemplo, mas são essas pequenas excursões na própria vida, né? Se eu vou até ali fazer um café e ontem eu não consegui, já é uma esperança nova, né? Se eu vou molhar a É, planta do meu quintal, já é outra esperança. tem uma coisa que eu não falei sobre esperança, que às vezes a gente não precisa viver sobre a ditadura da esperança todo dia, Não. né? A gente não precisa estar bem todo dia. Então, talvez a esperança de hoje seja ter um dia esperançoso amanhã. Aham. E tudo bem, né? Hoje eu me dou o direito de não estar bem. E foi uma coisa que foi difícil para mim também, de ser mais gentil comigo, sabe? Uhum. Com o que estava acontecendo. Tem dia que, poxa, é difícil. Não dá nada certo, é um caos com as crianças, não dou conta. Tá tudo Então, bem. talvez, né? Claro que é É. frustrante, mas a gente poder acolher e ter esperança naquele dia, de amanhã ter um dia esperançoso, sabe? A gente está com 4 minutos praticamente menos. Ah, é? Eu não vou me perdoar se eu fechar sem falar da pitada de sal. Pitada de sal? Tá, então eu vou contar rapidinho. Nesse processo né, de me ver sozinho com as crianças, tudo, enfim, eu passei, depois de um tempo, a enxergar amor em pequenas coisas, né? Começar dentro ao me ver sozinho com ele, o que talvez as pessoas, né, tenham, acho que é muito doloroso e tem todo aquele peso e realmente é difícil, mas eu me recordo, e foi difícil começar a ver amor na vida, né, novamente. Eu sempre cozinhava em dias especiais, fazia risoto, era a única coisa que eu fazia. Aí eu nunca mais cozinhei risoto, e aí no final do ano passado eu resolvo fazer o caldo que a gente fazia e que ficava cozinhando por muito tempo. E eu sempre terminava isso e chamava a Micaela para provar. E ela sempre falava, põe mais sal, mais uma pitada de sal, etc. E aí aquele cheiro me trouxe a lembrança dela, tudo. A gente estava ali com as crianças picando, estava super gostoso. E aí eu dei para Maria provar. E a Maria falou, não, só mais uma pitada de sal. A mesma frase que a mãe dizia, né? E aí eu me reconheci, a Micaela estava ali, sabe? Então, nesses pequenos momentos, ela se faz muito presente ainda nessa ausência, né, em tudo que tem acontecido. E aí, quando eu me dei conta disso, aí eu consegui sentir um prazer, um amor no que eu estava fazendo ali, sabe? Naquela comida, porque ela estava ali, para mim estava claro, assim. E ela se faz muito presente nessa ausência, nesse dia a dia. Tudo que a gente tem feito, essa criação, de poder estar ali com as crianças, de poder estar fazendo. Eu estou criando uma relação com eles que hoje é tão bonito, assim, né? Quando eu converso com eles, e é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer. A Claro que você Leila, idealiza quando você faz, né? a Leila está dizendo que a Maria é incrível. Eu acho a Maria, ela é muito sensível, né? Ah, Maria, olha, eu tenho. A Maria é muito especial, Francisco. Eu tenho sorte. E eu acho que eles que me salvaram, de fato. Eu Bom, tenho duas Rafael, crianças. Bom, eu vou ter que vamos lá, tô terminar. terminando. Tem 30 segundos. Eu quero primeiro te agradecer muito as pessoas que estão aí. E a gente tem 20 segundos para você fechar. Eu queria agradecer, obrigado por abrir esses espaços para falar sobre
algo que não se é falado. Então, eu acho que é muito importante essa criação, a gente ser espaço e criar esse espaço. Um beijo no coração de todo mundo aí que participou. Obrigado. A gente se cruza mais vezes aí. Eu espero que sim. Espero de verdade. Um Vamos sim, beijo vamos combinar outras imenso. conversas. Vamos. Um beijo imenso e cheio de gratidão, tá? Muito obrigado, viu? Obrigada. Beijo. Obrigada a todos. Beijo.